Olá, eu sou o Jonatas e esse é o canal Voo Panorâmico, e nesse segundo episódio da série eu vou apresentar algumas questões teóricas de natureza técnica e estética da fotografia. Pensando primeiramente em algumas questões teóricas da fotografia, Philippe Dubois, um teórico francês da imagem técnica, pensa na fotografia como um corte no tempo e no espaço. Assim, a fotografia seria uma fatia única do tempo e do espaço. Quanto ao tempo, ele destaca três relações do tempo com a fotografia. A primeira relação é de que toda fotografia é produzida de uma só vez, em um só momento. Toda a película ou o sensor eletrônico seria exposto à luz em um só momento. A segunda relação que ele destaca é de que a fotografia tem o seu próprio tempo, um tempo que, diferente do tempo real, que não para, um tempo que sempre está correndo. O tempo da fotografia seria um tempo imóvel, um tempo petrificado. Ou seja, a própria fotografia daria uma sensação perceptiva da paralisação do tempo. E a terceira relação é de que existe um tempo, um espaço de tempo, entre o momento em que o fotógrafo dispara o obturador da câmera e o momento em que o sensor eletrônico ou a película é exposto de fato à luz. Para ele, nesse espaço de tempo, que seriam milésimos de segundo, poderiam ocorrer coisas, mudanças, que nem mesmo o fotógrafo perceberia, e ele só perceberia de fato depois que a foto já estivesse produzida. Em relação à questão do espaço, Philippe Dubois fala sobre o espaço fotográfico, que seria a relação entre o espaço de representação, ou real, e o espaço representado, o suporte da imagem. Novamente, ele traz a ideia de que a fotografia é feita toda de uma só vez. Porém, no contexto da espacialidade, a fotografia seria um recorte do real, ou seja, não haveria uma progressividade na sua produção. Nesse sentido, toda a dimensão do sensor eletrônico seria exposto à luz. Ele até cita a pintura como um exemplo, porque na pintura existe uma progressividade. O pintor pinta aquela imagem de uma forma progressiva, diferente da fotografia, que é produzida de uma só vez. A partir daí, ele apresenta também o que ele chama de fora de campo, ou também extracampo, que seria todo o espaço que é deixado de fora ao produzir a fotografia, ou seja, no ato fotográfico ao corte do espaço, porém há um espaço no real que ficaria de fora, e aí esse espaço seria o chamado fora de campo, ou o extracampo. E para ele, esse espaço, esse extracampo, também é importante, porque também pode trazer novos significados à imagem. Um exemplo seria demonstrar o deslocamento de uma pessoa, um personagem ou um objeto pelo campo visual da imagem. Dubois fala ainda sobre três características do espaço fotográfico. A primeira delas seria a relação do espaço fotográfico com o espaço em que o fotógrafo produz aquela imagem. Essa relação é interessante porque existe um contraste entre o espaço limitado e finito, que é a fotografia, e um espaço que a princípio é infinito e ilimitado, que é o espaço real. E isso também já liga à segunda característica, que é justamente a questão do recorte fotográfico, do corte fotográfico, como já sendo um elemento de composição na imagem. Ou seja, para ele, o próprio ato de recortar esse espaço na realidade já gera uma composição na imagem. Por último, Dubois apresenta uma relação entre o espaço fotográfico e o espaço topológico. O espaço topológico, ele fala que é o espaço referencial em que quem observa a imagem está, e é a relação que essa mantém com o espaço da fotografia. Ou seja, em outras palavras, seria a relação de quem observa uma imagem e como ela está posicionada, né? O espaço que ela foi feita. Indo para um aspecto mais técnico da imagem, né, de como produzir a fotografia, existem três variáveis às quais se devem prestar bastante atenção. Seriam elas o ISO, a abertura do diafragma e a velocidade do obturador. O ISO seria um padrão para quantificar a sensibilidade do sensor. Assim, um ISO maior, por exemplo, um ISO 3000, seria muito mais sensível à luz do que um ISO 100 ou um ISO 200. A velocidade do obturador é o tempo em que o sensor fica exposto à luz.
Essa velocidade varia muito e ela é medida em segundos ou mesmo frações de segundos. É importante ficar atento também às alterações que a velocidade do obturador causa na imagem. Altas velocidades, como por exemplo 1 milésimo de segundo, tende a deixar os movimentos na imagem mais nítidos, ou seja, congela, por assim dizer, a imagem. Já velocidades mais baixas, como por exemplo 1/30 avos de segundo, tenderá a deixar os movimentos na imagem mais borrados, menos nítidos. Por último, a abertura do diafragma é um dispositivo que fica dentro da objetiva e ele regula também a passagem de luz. Esse dispositivo tem um tamanho variável e quanto maior a abertura, maior será a quantidade de luz que irá passar. Quanto menor a abertura, menor será a quantidade de luz que passará. Outro aspecto que é importante ficar atento é a questão da profundidade de campo e a relação dela com a abertura do diafragma. Quanto maior a abertura, menor será a profundidade de campo. Quanto menor a abertura, maior será a profundidade de campo. Nesse diagrama, por exemplo, é possível ver que em f2.0 a montanha lá atrás quase não aparece. Já no f22, a montanha atrás do personagem já está bem mais nítida. A profundidade de campo é o espaço em que há foco na imagem, e tudo o que estiver nesses planos em que há o foco estará nítido. Um outro aspecto importante é o balanço de branco. Toda luz tem uma tonalidade, tem uma cor. E a forma com que a câmera percebe essa cor é o que devemos equilibrar ao configurar o balanço de branco. O balanço de branco ele é quantificado através dos kelvins. Então é isso. Esse foi o segundo episódio da série. Espero que tenha gostado. E no próximo episódio eu vou fazer uma correlação de todas essas características, de todas essas noções teóricas e técnicas com a fotografia aérea. Então é isso. Obrigado por me acompanhar até aqui e até mais.